sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou o Renan, o Mestre Cruel, você pode me chamar como você quiser. Está começando o seu, nosso Confissões Consentidas, o podcast da comunidade brasileira fetichista para o mundo. Eu sou um homem branco de 33, quase 34 anos, se bem que quando você estiver assistindo isso eu já terei feito aniversário. Que mora em São Paulo, sou branco, com cabelos castanhos, algumas mechas brancas. Estou hoje com uma camisa de couro meio regata, mais uma camisa com toda couro preto, e a gente fala isso pra gente sempre se enturmando, e para quem não está conseguindo nos ver, você pode nos ver lá no YouTube e aqui no Spotify também, dependendo de onde você estiver, mas se você não puder nos ver por qualquer motivo que seja, é uma descrição pra gente começar, pra entender, e hoje eu estou aqui com ela, a maravilhosa G, senhorita G, incrível, eu tô muito feliz que você tá aqui, meu bem. Vou começar pedindo para você também se descrever visualmente, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Mas muito bem-vinda. Tá certo, obrigado pelo convite. Oi todos, sou senhorita G, mulher branca, cabelos não naturalmente vermelhos, cacheados. Tô com uma blusa preta com decote um pouco mais aberto, a alcinha do sutiã vermelho aparecendo. E uma coleira linda, maravilhosa, preta. É isso. Gê, a pergunta disparadora nesse podcast, aquela que sempre eu faço para todo mundo, para a gente começar o bate-papo, é: se eu jogasse seu nome no Wikipedia, o que eu ia encontrar? E com isso eu quero saber de onde você veio, como é que você chegou no fetichismo, como é que foi sua infância, sua adolescência, como é que você descobriu sua sexualidade. Vamos conversando sobre isso. Vai na sua, o microfone é seu. Bora lá. Bom, a mini bio, aquele resuminho que vai lá em cima, é aquela que muita gente já conhece, né? Que é bottom masoquista, mais masoquista do que submissa, designer, artesã, mãe, profissional de comunicação. Especialista em quebrar floggers e quebrar Não sou eu que quebro as coisas. Não sou. Bagunceira no Instagram, né? Arauto do caos e mais um monte de outras coisas. Faço brincadeiras. Dona Manda-Chuva e CEO do G-Tinder, não é mesmo? Sim, vamos falar Promoter da G-Party e escritora fetichista meio relapsa, que faz tempo que eu não escrevo. E é isso aí, né? Da onde eu vim? Bom, eu tenho 52 anos, rumando para 53. No começo, né, do despertar da minha sexualidade foi pré-internet. Né? Então, era lá, final dos anos 80, começo dos 90, a menina de classe média alta, colégio tradicional. A gente não tinha onde ter acesso sobre sadomasoquismo. A gente, né, a minha mãe comprava a revista Cláudia e a Marie Claire e a Capricho. Era toda essa informação que a gente tinha, né? O meu irmão tinha Playboys escondidas no quarto, a gente tinha aqui, né? Era complexo a situação. Então, era assim, eu tinha... os desejos vinham, eu sempre tive desejo e busquei a dor no meu processo, né, de despertar da sexualidade, e nessa época não tinha muita informação. Era só, tipo, as revistas femininas tinham aquelas matérias na onda do 20 maneiras de enlouquecer seu homem na cama, né? E era tudo isso que a gente tinha sobre sexo, assim. A minha mãe sempre foi muito aberta para falar sobre sexo, mas era sexo, né? Você entrar na onda do sadomasoquismo, do BDSM, estava muito longe. Estava muito longe. Aí a minha mãe assinava um negócio chamado Círculo do Livro, que você tinha uma assinatura, né, e você recebia livros todo mês, tinha um catálogo para escolher, e o Círculo do Livro tinha uma página de eróticos. E na página de eróticos tinha a história de Ó, no catálogo, tinha, se não me engano, acho que era Vênus das Peles, tinha 120 Dias de Sodoma, tinha alguma outra coisa de Sade e tinha eróticos mais, tipo, poesias eróticas, coisas nessa linha, assim. Você citou a tríade básica do leitor fetichista. Exato, né? Ainda mais naquela época. Sim, mas continua achando obrigatório para todo mundo. Exato. E a história de Ó falava muito comigo. Eu pegava o catálogo, eu nunca tive coragem de pedir, mas eu lia a sinopse toda vez. Né? E muitos anos mais tarde, quando eu cheguei, eu achei num sebo a edição da história de Ó do Círculo do Livro, de capa dura, e é o que eu tenho em casa hoje.
porque eu tenho um apego, né, emocional com esse livro, com essa capa. E é um livro que eu gosto muito, porque com todos os problemas que ele tem do ponto de vista da vivência estrita do BDSM, ele é um livro que tem uma história por ter sido escrito por uma mulher que foi desafiada por um editor homem, e ele conta ele é a jornada de uma masoquista, que se entende lá no final como masoquista. E eu acho que isso muito fala comigo, assim. Então, assim, aí o que eu fiz nesse meu processo de despertar da sexualidade foi, eu fui me descobrindo e eu fui vivendo com um namorado, com um ficante, com coisas que eu fui crescendo nesse momento. Eu pedi as coisas, eu não sabia, eu não tinha ideia do que era safe word, não conhecia SSC, a gente não sabia nada. Eu só queria que me batesse, eu queria que beliscasse, eu queria que causasse dor de algum outro jeito, morde, bate com cinto, puxa, ficou roxa, acontece. E eu fui desenvolvendo por aí, casei em 2000, baunilha, foi um casamento de 17 anos legal, super bacana, acabou porque tinha que acabar, mas... E sem ter ideia do que era, até que meados lá para 2005, mais ou menos, por aí, acho que 2004 para 2005, eu tinha uma agência de publicidade e a gente pegou uma conta de preservativo. Peraí, você casou quando? Em 2000. 2000, Então eu estava lá casadona baunilha, tá, vivendo meu rolê ali. E aí a gente pegou uma conta de preservativo e nessa época os preservativos, as marcas de preservativo, elas não comunicavam erotismo, elas não comunicavam prazer. A gente estava vindo ali na esteira, né, da pandemia de HIV. Eu cresci, eu abri a minha sexualidade já, camisinha, né? Que a gente veio daquele processo. Então, as marcas de preservativo, elas só falavam em prevenção, ninguém falava de prazer e de erotismo. E aí o nosso cliente chegou e falou, a gente não quer mais falar de prevenção, a gente quer que o governo fale de prevenção, isso é coisa do Ministério da Saúde. A gente quer falar de erotismo, a gente quer falar de prazer. A gente tinha lá uma gama grande de produtos diferentes, tinha gel lubrificante, que também era um produto que não se assumia enquanto produto para sexualidade, então... Gel lubrificante era um produto que se colocava ainda como uma coisa médica, assim, em termos de comunicação. Lá por baixo, todo mundo sabia que usava para sexo anal, né? Mas ainda era assim, um produto... Tem uns que se apresentam até hoje como até coisa para massagem, né? Tipo, gel de massagem. Não, mas era assim, o gel lubrificante, ele era para mulheres com dificuldade ou com problemas de lubrificação. De lubrificação, ou que está na menopausa, ou que era para isso. Todo mundo sabia que o heavy user daquilo era sexo anal. Que é o cara que usa 3 bisnagas por semana. Enquanto a mulher que tem problema de lubrificação usa 1 por mês. Mas era isso. Então, a gente entrou nessa história e eu tive que pesquisar. Aí eu já tinha internet, né? Naquela época a gente já estava entrando nas coisas e eu comecei a pesquisar como é que eu vou comunicar erotismo. Eu, diretora de criação de uma equipe só de homens, como é que a gente vai falar isso? Como é que a gente vai... E aí eu comecei a entrar nos sites de contos eróticos, eu comecei a entrar e nessa hora eu caí no Desejo Secreto. E no blog do Mestre J, se não me engano, acho que no site do Verdugo. Aí eu comecei a ler, tipo, eu deixei o trabalho de lado e falei, cara, isso fala comigo, né? Peraí, agora eu entendi o que eu sou. Isso tem nome, isso tem jeito certo de fazer, isso tem protocolo de segurança, isso tem coisas, né? E aí fez assim, eu comecei a olhar, comecei a ler, e eu fui guardando, só que eu estava num outro momento da minha vida. Então, eu fui só estudando, que nem louca. Até me separar em 2017. E aí eu falei, ok, agora que eu estudei esse monte, né, e tal, aí agora eu vou começar. A gente tem esse momento pós-casamento, 17 anos casado, você não sabe flertar, você não sabe nada, né? Você sai para o mundo assim, tudo você vai tentando. Então...
Aí comecei, aí você entra nos aplicativos de relacionamento. Eu abri um perfil no site, naquela rede social do Senhor Verdugo, com meu nome mesmo, eu nem tinha nick. Era Renata G. Eu estava lá nos lugares. E porque inicial do meu sobrenome. E aí eu comecei a conhecer uma pessoa aqui, você conhece um fetichista aqui, um red flag ali, quem nunca? Você vai descobrindo coisas, né? Entra numa homenagem aqui, porque também foi um momento de eu dar vazão, que a minha bissexualidade, pansexualidade, eu tenho essa questão, assim, também de entender se eu sou bi, eu sou maior, eu acho que... Não, eu acho que eu sou pan. Não, eu acho que eu sou... Esse é um debate que eu amo ter, a gente pode conversar sobre, porque eu também já tive isso, mas eu vou te indicar um livro chamado Invisibilidade, que foi, assim, um abraço na minha alma para entender que bissexualidade e pansexualidade é a mesma coisa, só muda o ponto de vista de quem, da geração que fala. É recorte histórico. Isso. Eu cheguei a essa conclusão. Então, hoje, se você for me perguntar, eu falo, eu sou pansexual. Eu digo que eu sou bi porque a bandeira é mais bonita. Como eu não uso, assim, eu não fico carregando a bandeira por aí, eu gosto do arco-íris, porque eu gosto tudo coloridinho, então tudo bem. Sei lá, eu acho pansexual mais bonita a palavra. Então, mas é por aí. É isso. Mas desculpa te interromper a tua linha de raciocínio. Não, mas eu acho que é legal. Eu já tinha visto também que você tem essa questão, eu tenho essa questão. E nesse momento foi um momento também para eu tirar isso do campo das fantasias e levar para a vida real e ir descobrindo, até que eu acho que em 2018, 2019, eu estava jogando com uma pessoa que abriu um Instagram para começar a postar fotos nossas de sessão. E eu só tinha Instagram de trabalho, eu não tinha nem Instagram pessoal, eu só tinha um Instagram de trabalho. Falei, eu não vou seguir esse cara e interagir com ele com o meu perfil de trabalho, né? Eu nem sei quem que tá seguindo essa coisa aí, né? Vamos ver como é que é isso. E aí eu falei, ok, preciso então criar um perfil. E como é que vai ser meu nick? Foi meio assim... E aí, como eu sempre gostei da história de O, e eu sempre gostei do fato de que a O era uma letra só, falei, ok, eu vou ser uma letra só. Então peguei a inicial do sobrenome, porque eu sou preguiçosa, então eu escolhi a minha letra, muita gente já me conhecia como Renata G, então eu peguei G, eu vou por senhorita, porque, né, embora tenha Sou uma mulher solteira agora. Sou uma mulher solteira, embora tenha muitas pessoas na comunidade que tem ranço dessa história de usar o pronome de senhorita para bottom. É um pronome que se usa para bottom, né? Que quando se usa. E parece um pouco, sabe, aquele jogo detetive? Que tem assim. Então, eu falei, parece um personagem do detetive, tem um quê de mistério e tal. Senhorita G. Criei o perfil para seguir a pessoa. No fim, eu e a pessoa nem tínhamos mais. E quando eu percebi, assim, veio pandemia, não estava mais praticando, não tinha o que postar, comecei a postar os contos. E quando eu vi, virou um negócio que eu falei, como é que eu fiquei desse tamanho? Certo, eu quero voltar um pouco. Volte. Porque eu achei ótimo. Eu vou voltar, eu vou fazer uma ida e vinda, porque você fala que pedia para os seus parceiros isso lá atrás, sobre para beliscar, bater, ficou roxo e tal, não sei o quê. Mas você consegue dizer da onde isso veio? Em que momento isso acontece? Em que momento isso aparece? Olha... Você estava brincando ou se apanhou e falou, opa, peraí. Cara, eu não tenho nenhum histórico. Tipo, eu nunca apanhei de pai e mãe, tá? Eu não tenho nenhum histórico de ter vivido isso. Eu tenho... Uma lembrança que eu tenho que é forte para mim é de assistir... eu não lembro se era uma novela, eu acho, X-Pita, uma novela velha, que eu era criança. E a personagem estava sendo humilhada por alguém. E fez um... Falei, caralho, mano. É uma coisa que fez um... Eu era, pré-adolescente, sei lá. E eu lembro muito de, tipo, na hora de brincar, tipo, quer brincar? Vamos brincar de Cinderela? A minha hora legal de brincar de Cinderela é quando as irmãs estão humilhando ela. O baile, tô nem aí, pode ser outra amiga. Mas eu gostava de ser a Cinderela da parte ruim. Sempre gostei. Essa era assim, que eu ainda chegava e falava, não, estica aqui, daqui a pouco a gente vai pro baile. Era a brincadeira.
vamos brincar aqui e tal. E aí foi meio instintivo essa coisa de ir pelo dirty talk, que eu sempre gostei, e aí você ir nas palavras mais pesadas e puxar essas coisas. Foi instintivo, eu não sei. Uhum. Quando a minha mãe descobriu que eu era masoquista, porque a gente passa por isso também, né? Aí, depois de um tempo, ela veio conversar comigo e falou assim, sabe, quando você era criança, eu tive bronquite. E eu fiz um tratamento, uma época que tinha que tomar injeção todo dia. E aí, em determinado momento, ela e meu pai começaram a ficar preocupados que eu estava gostando de ir na farmácia. E eles acharam que eu ia virar hipocondríaca. Porque eu estava gostando de tomar remédio. Que muito bom. E eu não tenho... E sabe, o que é engraçado é que, assim, dessa situação, eu não tenho tanto essa memória de que eu ia todo dia tomar injeção. Eu não tenho memória da dor da injeção. A lembrança que eu tenho dessa situação é uma lembrança de recompensa. Da recompensa, porque toda vez que chegava na farmácia, o cara vinha com uma bandejinha com bijuterias. A maioria era anelzinho, parecia um solitáriozinho de brilhante, que a pedrinha era colorida. Eu tinha todas as cores de anel. Chegava lá, o cara puxava a bandejinha, eu escolhia a minha corzinha de anel, ia lá, tomava a minha injeção e voltava. E não chorava. Diz a minha mãe que eu não chorava. Eu não lembro. Sim. Do momento da injeção, eu não lembro. Mas eu lembro dessa situação, de que eu ia muito na farmácia e eu colecionava aqueles negocinhos. Então, eu realmente não tenho, assim, essa coisa de dizer, olha, não, eu passei por uma situação muito ruim que eu erotizei. Eu não me lembro de nenhuma vez na minha vida de ter me masturbado sem fantasiar sofrimento. Desde que eu comecei a me explorar, e isso é uma coisa que eu sempre falo, para quem, né, a gente conversa muito, você também, com quem está se descobrindo. Então, assim, a pessoa fala, Gê, como é que eu descubro o que eu sou? E eu devolvo, eu falo, com o que você pensa quando você se masturba? Porque é isso que a gente, é o nosso instinto, é o desejo. Sim. E para mim é isso, eu não me lembro mesmo de ter tido uma masturbação bem-sucedida sem fantasiar sofrimento. Justo. Porque às vezes tem um negócio que dá o chamariz, por isso que voltei. Não me lembro de ter, Uhum. assim, mas é uma coisa que foi muito instintiva, muito no começo. E aí no fast forward agora, a gente chega em 2020, pandemia e tal, não sei o que, surge a escritora. Eu comecei a escrever lá para trás, quando eu estava pesquisando os sites de contos e tal, mas era uma coisa que eu nunca mostrei para ninguém. Eu escrevia para mim, cheguei a postar num ou outro site para entender, porque era pesquisa de trabalho. Então eu queria entender o que as pessoas estavam lendo, como é que elas reagiam àquilo, mas era muito mais erótico, baunilha, ou pezinho no fetiche do que o que eu tenho dos contos da G mesmo. Mas foi o meu começo de escrita erótica. Uhum. E aí, lá no meio da pandemia, todo mundo desocupado, enfiado em casa, fazendo, né? Trabalhando de home office, mais ou menos. Eu sentei e comecei a escrever. E aí eu comecei a dar vazão a um monte de coisa, escrever coisas mais mesmo profundas, com o pezão enfiado no BDSM, no fetiche, ficção, tá? Isso é uma coisa importante. Era outra parte da pergunta. Sim, eu não faço relatos autobiográficos. Nenhum, nunca fez? Nunca fiz. Nunca fiz, acho que a minha vivência é minha, para guardar e para compartilhar com quem viveu comigo. Mas, às vezes, eu posso inspirar um personagem em alguém, né? Então, eu tenho um conto que chama Meias Coloridas, que foi inspirado no fetiche de um amigo, com quem eu nunca joguei. Mas ele é um cara que é um podólatra sádico, e aí eu fiz um conto inspirado nesse processo, né? Então, eu tenho algumas coisas inspiradas. Eu já sorteei conto de presente para pessoas, então eu inspiro no jeitão da pessoa, tal, mas eu não faço relatos de coisas que eu vivi, porque eu acho que fica chato. E o movimento contrário já aconteceu?
de você dar vida a um conto que você escreveu? Ah, já aconteceu. E aconteceu não só eu dando vida a esse A conto. outras pessoas também. Outras pessoas. Eu tenho um conto que chama Cadê Meu Sorriso? Que tem uma pessoa que serve a festa inteira, que ela é a bunda da festa, né? Então ela circula com uma bandeja, se oferecendo, tal. E aí a Sá, uma vez numa festa dela lá em Curitiba, me chamou e falou: Gê, eu quero usar essa dinâmica do seu conto na minha festa, posso? Você me autoriza, não sei o quê. Aí ela fez. E aí depois, hoje, na minha festa, a gente tem isso. Eu tenho tido nas últimas edições da Gepard, sempre alguém servindo como bunda da festa. Eventualmente, em algum momento, serei eu também. Está nos planos. Mas é isso, assim. E já teve uma outra... Tem uma cena de um conto, que é uma cena de Needle, que teve uma pessoa que refez e até me mandou a foto que ela fez do jeito que estava descrito na cena. E eu mesma, assim, tipo, pegar e falar, ó, quero viver isso aqui do jeito que eu escrevi, acho que nunca aconteceu. Não, acho que não. Uhum. E você acabou se tornando uma voz dentro desse ambiente da escrita. E com isso, de fato, você ficou muito grande. Eu te conheci antes de te conhecer. A gente vai se conhecer pós-pandemia, lá no Domina e tal. Então, eu já te conhecia antes de te conhecer. Isso explodiu uma bolha que você provavelmente não estava planejando. Não. Que momento que você se dá conta disso? De que você é reconhecida pelo teu texto? A hora que as pessoas começaram a me parar no bar, tipo, no Dominatrix ou em algum, tipo... Oi, você é a senhorita G? Aí é estranho isso. Sim, muito. É bem esquisito. Tudo bem, pode continuar vindo falar com a gente, porque a gente gosta de conhecer as pessoas. Mas a hora que a primeira... Tipo, eu tava saindo do banheiro no Dominatrix, a pessoa... Oi, senhorita G, eu queria tanto te conhecer. E aí você fica olhando assim... Eu falo, nossa, mas eu sou tudo isso? Sabe? Como assim eu sou tudo isso? Sabe? Já aconteceu no aeroporto, em outras baladas, sabe assim? É meio esquisito, mas já estou acostumando. Mas a primeira vez que aconteceu foi um uau. Hoje eu acho divertido. Acontece muito comigo, eu acho divertido. Mas a primeira vez que eu olhei e falei, meu Deus, foi no Dominatrix também. Lá é o mais comum de acontecer, né? Mas foi um menino, eu nunca me esqueço. Eu tava sentado assim, tinha um casal que tava indo pela primeira vez, um casal de duas mulheres estavam indo pela primeira vez, e a gente tava conversando, eu tava com o meu ex-sub ainda. E aí a gente tava ali e tal, não sei o quê. E aí o menino passou, foi no banheiro, depois ele voltou, aí ele fez... As pessoas fazem exatamente essa cara. É muito engraçado. Isso, Assim, gaguejando assim, né? Você é o Mestre Cruel? Eu fiz... Sou... E aí ele deu um grito, que o bar inteiro parou pra olhar, e aí depois as meninas falaram assim, não, eu quero tirar uma foto com você também. Eu nem sei quem você é, mas eu quero tirar uma foto com você. Mas é engraçado isso da gente ser reconhecido por esses lugares, assim. Depois que eu ganhei o Mr. Fetiche, aí as coisas ficaram um pouco mais comuns, assim, às vezes. Sim. Mas ainda assim eu acho engraçado. Porque você é um cara que fez campanha, né? Então aí é diferente, né? Mas eu ainda acho engraçado... Tudo bem, podem continuar sendo, eu fico muito contente e feliz. Mas eu acho muito engraçado essa ideia do eu sou seu fã. Sim. Porque eu só bato em pessoas. Não, e fora que assim, as pessoas são nossos fãs, a gente é famoso ou conhecido numa bolha que é desse tamanho. Exatamente. Né? Você dá 2 passinhos pra lá, ninguém sabe quem a gente é. Exato. Então, é muito engraçado assim que as pessoas deem tanto tamanho pra isso, sendo que a gente é pequeno, na verdade. Sim. Né? Mas a gente é grande só dentro da microbolha. E eu acho que eu ganhei esse espaço também, não só por causa dos contos, mas por ser uma bottom que tem voz, né? E uma voz que muitas vezes se questiona. Eu sou uma pessoa eu sou submissa, que fala de feminismo. Então, tem aí um meio do caminho. Eu sou uma pessoa que acaba se envolvendo em orientar, de alguma forma. Embora eu não tenha mais, eu já fiz
conteúdo educativo, mas eu nunca fui tão regular em produzir conteúdo educativo como você é, por exemplo. Eu, de vez em quando, posto um texto. Surge um tema de alguma coisa assim. Hoje, na verdade, nenhum, porque o meu Instagram hoje é só da festa, né? É o meu Instagram da G, tio Mário que levou. Então, mas tem lá, tá no Medium os meus textos e tal, tem algumas coisas, a questão dos posicionamentos e tudo. Mas, ainda assim, eu sou uma pessoa que orienta muito no privado. Uhum. Porque as pessoas entendem, veem a minha vivência, veem que eu não sou só uma pessoa que escreve, que eu sou uma pessoa que vive, até porque eu gosto de viver publicamente, né? Eu sou exibidinha, gosto de um palco, fui bailarina, então, tipo, embora eu não me considere uma performer, para mim eu tô lá só vivendo as minhas experiências e exercendo meu exibicionismo. Uhum. Eu não me considero uma performer. Mas eu tô lá e todo mundo tá me vendo, né? E mostrando o meu masoquismo e a minha vivência em público. Então, isso traz muita gente para vir perguntar, tirar dúvida, querer orientação. E esse trabalho é feito muito mais no privado do que no público, do que no gerar conteúdo educativo, etc. Mas ele acontece bastante também. Você acha que ser uma uma masoca com voz te gera uma conta muito alta? Cara, custa caro, custa bem caro. Mas são escolhas, né? Uhum. Aquela história, cada escolha é uma renúncia. Eu não poderia ser outra pessoa, né? Eu acho que nem faz sentido com a minha história, porque ao mesmo tempo que o masoquismo despertou em mim muito cedo, o feminismo veio junto nessa história e eu passei por um período de questionamento. A gente passa, quando você se entende masoquista e submissa, e como mulher, dentro desse espaço heterossexual? Do espaço de heterossexualidade compulsória, Sim. onde eu cresci nos anos 80 e 90, a gente se questiona pra caramba, desculpa. Pode falar caralho, não tem Pode problema falar? não, pode. Tá. É o YouTube. Então. Mas assim, a gente questiona muito. E assim, o meu primeiro passo de fazer as pazes com isso foi porque eu entendi que é o que me dá tesão e não adianta eu brigar contra. Então, vou tentar me entender com isso aqui. Mas a hora que eu realmente assinei o papel de que estou ok com isso aqui, foi a primeira vez que eu joguei com mulher. Porque aí eu falei assim, ok, eu não tô aqui só gostando de apanhar de homem, eu gosto de apanhar de mulher também, então tudo bem. Porque aí a gente sai... O famoso sádico sexual, que nem o Yuri. Não, Se tá me batendo, eu gosto. Se tá me batendo, eu gosto. Eu sou masoquista erótica mesmo, é isso. Então, assim, a gente... Porque o questionamento é esse. Poxa, eu tô aqui brigando contra o discurso de que toda mulher gosta de apanhar e eu sou uma mulher que tá gostando de apanhar de homem. Então, aí a hora que a mulher descobre que a gente gosta de apanhar de mulher também, fica mais leve. E aí a gente se entende com o caminho. E tem uma coisa, na minha visão, assim, que eu acho que é o poder da escolha, né? Sim. Você não está apanhando porque você está num relacionamento abusivo, que o seu marido, namorado, te bate pelo simples fato de te bater. Você escolhe estar naquele lugar, você tem o poder de querer parar na hora que você quer parar, e isso será respeitado. Que eu acho que esse é o grande turn, assim, da questão do fetichismo, né? Por isso que, inclusive, muita gente acaba usando o fetichismo enquanto estado de ressignificação de traumas e tudo mais. Vão pra terapia, não deixem de... BDSM não é terapia. Ele pode ser terapêutico, mas não é terapia. Isso. Mas é isso, porque tem um lugar de eu escolho estar nesta posição, né? Então, tem esse turn que é diferente. Então... Eu acho que é por aí, assim, que eu gosto de falar que tem uma diferença da submissão do fetiche, né, para a submissão ideológica, que é a submissão da estrutura patriarcal, no caso. Quando se pensa em papéis naturais e aquelas coisas que, embora tenha algumas pessoas no meio que levantam essa bandeira, a nossa estrutura, ela é independente de gênero.
E ela é uma submissão que ela não veio carimbado na sua certidão de nascimento quando você nasce mulher, que é a submissão ideológica, né? Que nasceu mulher, tá aqui, vai ser educada para ser submissa. Então, é diferente. A gente tem uma porta de saída, a gente pode entregar a coleira a hora que a gente quiser, ou a gente pode pedir a palavra de segurança a hora que a gente quiser, a gente escolheu estar aqui. Então, são muitas coisas que são importantes de serem entendidas por quem está praticando, por quem está vivendo isso. Tem, especialmente entre as meninas submissas, a coisa de ter vivido ainda uma educação que preparou elas para servirem, e aí se encontraram e vieram ressignificar isso dentro do fetiche, do BDSM. Então, é um processo para muita gente. Mas o Cruel tem razão, façam terapia e resolvam essas coisas na terapia. Não vai achar, né? Eu apanhava do meu pai e agora eu quero que você me bata. Não, pelo amor de Deus, não faço isso, não. Não. Sem consciência, não faz. G, 1 ano, agora quando esse episódio foi ao ar, já fez 1 ano da G-Party. Isso. Vamos falar de onde veio essa ideia, o que é essa festa. Ela acontece no Dominatrix, é um bar super tradicional de fetichismo que fez 10 anos agora, 10 né? anos. 10 anos agora. Eu não entendi, 10 anos nessa casa da Augusta ou não, no geral? 10 anos da existência do bar. Porque ele tinha mudado já de nas lugar, duas né? casas, Então, lá no Dominatrix, que é na Fernando de Albuquerque, no centro, perto da Metrô Consolação e tudo mais. Se você está em São Paulo, vá ao Dominatrix, é um lugar super incrível. E tá 1 ano a G-Party lá, uma vez por mês. Como é que veio esse convite? Qual é a ideia? E vamos falar das próximas edições. Então, bom, a G-Party, ela começou... Na verdade, um dia o pessoal do Domi postou no Instagram que eles estavam selecionando novos promoters. E aí, eu bati o olho e falei, poxa, eu podia ter uma festa. Tô no Dominatrix de quinta a sábado. Toda hora eu vou lá. Por que eu não posso ter uma festa minha, não é mesmo? Que devia, né? Aí eu falei, puxa, chamei o pessoal lá e falou, ó, quero. Qual que é a sua proposta? Né? Porque não é só chegar lá e quero. E eu tenho essa coisa no Instagram, eu acabei sendo conhecida como uma pessoa que acolhe, até por tudo isso que a gente já falou aqui, e que conecta as pessoas por conta do G-Tinder, né? Então, acho que legal falar para quem não me conhece ou não conhece meu Instagram. Na época da pandemia eu fazia todo dia, agora eu faço uma vez por semana e às vezes eu pulo. Eu abro uma caixinha no Instagram, que é meio que um correio eletrônico, né? Um correio elegante, que você pode mandar um recadinho para alguém que você tá, né, de olho. Manda um recado para a arrobinha que você tá de olho, eu reposto, normalmente fazendo um comentário engraçadinho, às vezes meio irônico e tal, porque tem um pouco essa onda. E aí é o G-Tinder. Aí quando eu cheguei para o pessoal do bar, eu falei, olha, eu quero levar o que eu sou no Instagram para uma festa. Então, é uma festa para acolher, conectar as pessoas. Eu sempre falei, e eu continuo acreditando, que Dominatrix é um lugar para primeiras vezes. É um lugar para quem nunca pôs o pé num evento fetichista ou BDSM aparecer. É um lugar seguro para ir sozinho. Assim, para as meninas, principalmente, eu acho... Porque a equipe do bar acolhe, as pessoas que frequentam acolhem, né? Às vezes, se eu tô lá, chega a gente sozinha, a gente acolhe, a pessoa chega sozinha e não vai embora, assim, não é que não vai embora sozinha e sai de lá para o motel com alguém, ela sai de lá tendo criado vínculos. Isso é uma coisa que tem a ver com a comunidade que frequenta o Dominatrix. Então, eu falei, eu vou levar isso com esse conceito, com essa ideia. Vamos acolher e conectar pessoas numa festa. Então, é uma festa em que eu privilegio que se pratique, né? Sempre tem uma cena, normalmente sou eu com alguém, né? Porque as pessoas gostam de me ver apanhando, e eu gosto de apanhar em público. Eu já tive essa honra de estar nessa cena, já tive. Fizemos a Inquisição da Bruxa, que quebra os instrumentos todos. Eu fui condenada injustamente. Porque Mentira. não sou eu que quebro as coisas. É a sua bunda.
Não, é a mão de quem tá batendo. É isso. Mas é assim, então eu gosto mais de incentivar que se pratique, que as pessoas que estão lá pratiquem entre elas, do que encher de cena para virar uma casa de show. Uhum. Que as pessoas vão lá só para ver os outros praticando. Então, sempre tem alguém dando uma monitoria de alguma prática, ensinando ou dando uma degustaçãozinha para experimentar um shibari ou impact, uma vela, para saber ou conhecer. Tem com alguma frequência bottom interagindo como bottom. E aí eu gosto de levar nessa onda. Então é uma festa. Mas, eu tô primeira vez, não sei se eu gosto de bater, se eu gosto de apanhar, eu queria só ver, eu posso ir e ficar quietinho no meu canto? Vai e fique quietinho no seu canto. Provavelmente, se você estiver sozinho, eu vou lá puxar assunto com você, mas eu não vou te obrigar a fazer nada. Só vou puxar assunto para saber quem você é, da onde você veio, como é que você chegou aqui, o que você espera, e trocar contatos e tudo, para a pessoa se sentir acolhida e feliz e não abandonada lá, largada sozinha no canto. Uhum. Mas vá, se tiver disposta a conhecer pessoas, vai conhecer pessoas, porque, no fim, quem frequenta a minha festa é muito meu círculo, né? E muitas pessoas que são muito próximas, e eu acabo aproximando. Vai ver gente praticando fora do palco, não só no palco. E aí eu acho que é a coisa mais legal, porque às vezes óbvio que eu gosto de praticar no palco, e o BDSM acontece no palco na minha festa, em outras também, né? Eu sei que você é um cara que põe verdade nas suas performances, assim como eu, então eu acho isso muito importante, mas às vezes o BDSM está acontecendo mais ali fora do palco, Sim. né? E eu acho isso muito gostoso de ver. Eu falo, Tem eu uma tô coisa lá e que eu falo assim, eu quero ver todo mundo apanhando aqui, não só eu. Tem uma brincadeira que eu acho que eu até escrevi um artigo sobre isso, falando que eu acho que a cena no palco, ela é feita muito pro outro, né? Então é sempre, tem uma música, tem um negócio, tem uma interação e tal. Aquela ceninha que acontece, as pessoas que estão de fora é como se elas estivessem olhando assim pelo buraquinho da fechadura. E ali tá aquelas 2 ou 3 ou 4 ou 5 pessoas que estão ali jogando, e os outros estão só assistindo e curtindo, mas eles não estão com a responsabilidade de nos entreter, eles estão curtindo eles, né? Então acho que isso é muito gostoso também. É que para mim, é assim, como eu tenho um exibicionismo bem forte ali na vivência, para mim, eu acho que é uma troca igual para igual, para mim, tá? Eu gosto quando o público grita de volta pra gente, quando as pessoas gritam, quebra um negócio na bunda dela. Eu me alimento dessa energia que vem. Não é só eu para eles. Não, eu digo isso no né? palco, né? Quando você tá no Sim, palco. mesmo Eu tô no falando palco. fora mesmo, do palco. O fora também. Para mim é assim. Eu nunca vou praticar em público sem essa consciência de que tem gente me vendo. Sim. Porque o gente me vendo também alimenta o meu fetiche. Sim. Né? Porque se eu não quisesse ninguém me vendo, eu estava praticando no privado, né? Então, assim, lá, quando a gente pratica em público, para mim, eu estou alimentando milhões de coisas. E essa energia das pessoas também aumenta o meu tesão, também me faz sentir um monte de coisa, né? Então, isso por isso que para mim, por isso que eu não me considero uma performer, entendeu? Porque para mim é isso. É uma troca ali, é um negócio grupal. Sim. Que tá rolando. Próxima edição, feriado dia prolongado. 2 de maio. 2 de maio. Dia 1º é sexta, né? Sábado, isso. dia 2. Vai ser a Geparte que vai comemorar o meu aniversário, que o meu aniversário é 5 de maio. Festa de 53 no Dominatrix. Vamos ter wax play com velas de aniversário? Olha, tudo é possível. Eu ainda não sei quem é que vai estar comigo em cena. Só explicando, nesse momento que vocês estão assistindo, ela já sabe, ela já anunciou. Nesse momento que ela tá gravando, ela não sabe ainda, mas Exatamente. Preciso explicar, entendeu? Se você for lá no Instagram da Gepari, você já vai saber quem é e tudo mais. Exatamente. Quem for no Instagram da Geparte, essa altura do campeonato já vai estar lá. Isso. Dia 2 de maio, sábado. No Dominatrix Augusta. Só chegar, precisa comprar ingresso antecipado, como é que é? Não, é só chegar, aí o Dominatrix tem aquela opção, né, que a pessoa pode escolher pagar uma entrada seca de valor menor ou a consumação de valor maior.
com o nome na minha lista, o valor do sábado do Dominatrix normalmente é 40 ou 80 reais, com o nome na minha lista é 30 ou 60. O link da lista normalmente está nos meus destaques. Lá no Instagram. Lá no Instagram. Lá no isso. Instagram. Então é isso. Então, se você tiver de bobeira aí no sábado, feriado, não vai viajar e tal, vai lá. Eu estarei lá. Com certeza, dessa vez estarei. Faço questão. Eu vou cobrar, hein? Cobre. Vou cobrar. Porque eu tô... As agendas é um inferno, né? O final de semana é... Ai, você é muito chique, muito famoso, eu muito sinto, difícil. mas eu quero muito, gosto muito do Dominatrix e gosto muito de você e das de Party. Eu acho que a festa realmente tem isso tudo, assim. Eu lembro que a primeira vez que teve, a primeira edição, eu lembro de virar pra você e falar, nossa senhora, é a primeira vez que eu vejo Dominatrix com todo mundo jogando em algum lugar, assim. Porque tava essa energia mesmo que foi proporcionada pela ideia da festa, né? Eu acho que é para isso, cara. A gente tem que aproveitar que a gente tem lugares que a gente pode praticar para ir praticar. E é uma coisa que eu costumo falar normalmente para quem chega, e eu tenho esse hábito também. Se eu vou fazer alguma coisa pela primeira vez com alguém que eu não conheço, ok, você pode ir para o privado, mas marca. A gente sempre fala, o primeiro encontro com alguém, vá num lugar público. Aí a pessoa fala, vamos na praça de alimentação do shopping. Para mim, eu já vou no Dominatrix, porque lá eu sei que tem pessoas que eu conheço e confio que vão estar de olho em mim. E se der vontade de fazer alguma coisa, a gente já faz lá mesmo, em público, porque tem pessoas que eu conheço e confio que vão ficar de olho em mim e no meliante que está comigo, né? Então, assim, é um lugar de prática segura, né? Que a gente... Óbvio que pode acontecer uma coisa ou outra, pode, como em qualquer lugar. Mas é um lugar que dá pra gente essa possibilidade de praticar com gente perto. E a gente tem que aproveitar os espaços que a gente tem, que não são muitos, né? Em São Paulo, a gente é super privilegiado com relação a isso. Hoje, a gente tem 3 lugares que são bacanas para jogar em São Paulo, que é o Dominatrix, a Lovenox e o Sodoma. Tem festas pontuais, né? Então tem a Let's, tem a Yes, tem a Circus, que são, né, festas que acontecem uma vez por mês ou alguma coisa assim. Então a gente realmente tem muita coisa para fazer e tem muito lugar para ir. Mas fora de São Paulo, não. Então eu sempre falo, vamos aproveitar e vamos prestigiar os lugares que a gente tem. Então vai no Dominatrix, vai no Sodoma, vai na Lovenox, frequentem os lugares, consumam nos lugares, porque as casas precisam disso para que a gente continue tendo espaço para jogar e para conhecer a comunidade, para interagir entre a gente. Isso é super importante. Para comprar dos artesãos da comunidade. Eu sei que é mega mais barato comprar na Shopee, mas compra do pessoal daqui. Os caras estão lá trabalhando pra caramba, ralando para fazer parte, eles são parte do negócio. Vamos incentivar a turma daqui. Né? Com certeza. Para mim, é bandeira. É uma bandeira. Eu sou da ideia da maçonaria fetichista também. Maçonaria fetichista, gostei. Quer contratar um encanador? Contrate um encanador fetichista. Precisa de um marceneiro? Ache um marceneiro fetichista. Quer um dentista? Vá num dentista fetichista. Eu acho que a maçonaria fetichista, ela precisa ser incentivada. Eu sou total, assim, vai chamar o pessoal, o quanto a gente puder dar esse espaço para quem é do meio, para todo mundo ter trabalho, todo mundo, sabe? A gente se desenvolve junto mesmo. Sim. A ideia é o senso de comunidade, não é mesmo? É o senso de comunidade, exatamente. Baby, vamos para o nosso bate-bola jogo rápido. Bora. Chegamos nele. Nele. Ai, credo, que medo. Começamos sempre por uma cor. Eu já vou subverter logo do começo, porque eu sou uma pessoa que gosta de todas as cores. Eu vou falar aqui eu não gosto, que é marrom. Marrom e a turma dos beges, essas coisas. Você e o Roberto Carlos não gostam. Você sabe que o Roberto Carlos tem paura de marrom. Mas né? ele não gosta de muitas outras cores. Eu só não gosto do marrom e do bege. Ele não gosta do preto, ele não gosta de um monte de... Ele só gosta de branco e azul, né? Sim, na acho verdade. Que é. Não, eu gosto do verde, do roxo, do vermelho, do laranja, do rosa, tudo. Menos do marrom. Um sonho. Ai, cara... Nossa. O sonho mesmo tipo, o sonho fetichista é estar num castelo, naquelas coisas assim, e vivenciar a história de Ó, ou coisas assim, né?
Eu acho que é isso. O sonho da vida é ver meu filho crescer saudável e virar um adulto bacana, funcional. É mais objetivo do que sonho, mas é isso. E um medo? O medo aí é o medo de mãe. Medo de mãe, você não tira, que é assim, tipo, olhar pro filho e falar, caramba, errei a mão. Esse é o medo que eu tenho. Uhum. Me indica um livro ou um filme e não vale história de ó. A sacanagem isso aí? Pô, Não, meu filme é Star Wars. Não tem como. Nunca ninguém vai ganhar da princesa que toma as rédeas do próprio resgate e mata o seu sequestrador com os próprios grilhões de biquíni. Então, não tem, né? Livro, não pode a história de ó. Então, eu vou largar a turma fetichista Claro. de lado. Eu vou indicar um livro que não é novo, nem sei se ainda é possível de se comprar novo. Chama Cisnes Selvagens. É um livro que conta a história de 3 gerações de mulheres na China e fala muito de mulheres, de condições femininas, do desenvolvimento dentro de toda a história política da China. Eu acho, é um livro que foi muito tocante na época que eu li, eu gosto dele. se houvesse um filme sobre a sua vida, quem você gostaria que te interpretasse? Não precisa aparecer com você. A Carrie Fisher, escrevendo roteiro, ela mesma escrevendo roteiro, inclusive. Uhum. Isso eu não tenho dúvida. Se há uma prática fetichista que você ainda não fez e gostaria de fazer, qual seria? Tem, ou se tem. Eu fiz muitas coisas que eu não fiz. Eu acho que hoje, nesse momento, a mumificação está ali no meu radar. Eu tenho um problema que eu tenho limite com respiração, coisas que travam respiração, mas eu ainda queria ser embrulhadinha, assim. Mas mesmo se não fosse... Sem tampar o rosto, né? Mas, tipo, ok, pode até tampar, talvez, boca, preciso pensar. Mas dá para tampar os olhos e ouvido e tal, mas embrulhadinha. E tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse te feito que eu não te fiz? Nossa, não sei, acho que não. Tem alguma coisa que você ainda quer me perguntar? Olha, muitas, mas o tempo urge, a Sapucaí é curta, é grande, né? Quer dizer. Mas eu quero finalizar com a nossa também de sempre, que se você estudou, você já deve estar com a resposta, que é: quem é a Renata pela Senhorita G? A Renata pela Senhorita G é uma pessoa que, mesmo em situações muito difíceis, é capaz de achar o lado divertido das coisas, muitas vezes com uma certa acidez. Isso é uma coisa que a G leva para o limite do limite, mas é uma característica da Renata. É por isso que eu te adoro, que a gente é ácido do mesmo jeito. Não é mesmo? Eu acho que é muito legal. Eu sei uma coisa que você não me perguntou, que eu acho muito importante que a gente jogue essa pergunta para todas as pessoas. Diga aí. A coxinha é pela ponta ou pela bunda? Eu vou te perguntar essa coisa. Pra mim, pela bunda. Tá vendo? A pessoa que sabe comer coxinha. Pra mim, pela bunda. Inclusive, se você for na padaria, eles fazem a coxinha com catupiry na chapa, que é uma delícia. E essa aqui que me deu o apelido de Quinzinho. É verdade. Nossa, estamos expondo o apelido assim. Mas ele é a cara do namorado da Magali. Peguem o gibi da Turma da Mônica, vejam o Quinzinho, tá aí. E padeiro. E ainda por cima padeiro, gente. É o Quinzinho. Muito amor. Gê, meu amor, muitíssimo obrigado por ter vindo. Amei, amei. Gente, muito obrigado. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Manda pro seu amigo, pra sua amiga, pro seu amigo e fala: olha que episódio legal, dá uma olhada. Vamos nesse lugar na sábado, que tá rolando, né? No dia 2 de abril. 2 de abril não, 2 de maio. 2 de maio. Posso deixar o meu link jabazinho aqui? Segue a gente nas redes sociais, @Confissões Consentidas, @DomMCSP, ou se caiu por causa do tio Zuken, você acessa www.mestrecruel.com. Então todas as redes lá. O Twitter não cai, é @mestrecruel, então tá tudo certo. E o que mais que eu tinha que falar? Ou então vai lá no Kinkgram, a rede social fetichista feita por brasileiros para brasileiros. Agora sim, o seu Instagram, o seu Linktree, pra onde a gente acha você. Eu quero ir na festa, pra onde eu ponho o nome? Manda aí. Eu vou deixar só o link do Instabio, porque tem tudo lá. Se cair o meu Instagram e eu criar um novo, vai estar lá. É mais fácil. Então é instabio.cc/senhorita G. Senhorita por extenso e a letra G. Tudo junto, sem ponto, sem nada.
Aparecendo embaixo aí. É isso aí. Então vai ter... Lá tem link para ler meus contos, para baixar o e-book. Tem entrevista minha em outros lugares. Tem texto meu no portal do Dom Barbudo. Tudo que eu tenho publicado tá lá. Tem o meu Twitter, acho que... Quase um tem o clipe. Kinkgram, tá lá. Tudo que eu tenho tá lá. É isso. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.